Quero registrar aqui o meu bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. E nesta manhã escolhi um texto aqui para a nossa alimentação espiritual. Tem sido um recurso que temos utilizado nesses últimos dias difíceis. E queria muito que você pudesse meditar junto comigo nesta palavra que está aqui no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 1, mais precisamente do verso 5, aonde há uma experiência de alguém que estava precisando muito de Deus. É claro que de Deus nós precisamos a vida inteira, mas esse era um momento de aflição vivido por um centurião, um militar que tinha sob o seu comando 100 homens. O texto diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei esta fé. Digo-vos que muitos virão do Oriente para o Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão mais lançados fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Meus queridos, esse texto joga luz aqui em várias áreas. Contudo, eu quero destacar aqui 3 pensamentos considerados mais profundos, principalmente para o contexto em que nós estamos experimentando, vivendo, que é a manifestação daquele homem quando ele crê em Jesus de uma maneira exacerbada. Ele crê de uma maneira que lançou sobre Jesus todas as suas forças. E quando ele faz um pedido a Jesus, Jesus, obviamente, manifesta um interesse de ajudá-lo. Ele pede que Jesus pudesse curar o seu criado, aquela pessoa que prestava serviço na sua casa. Jesus, obviamente, disse: eu irei. O texto está exatamente assim: eu irei curá-lo. E quando Jesus utiliza essa expressão, talvez o que Jesus estava imaginando era que o centurião iria levá-lo para a sua casa, mostrar ali onde estavam as dores do criado, para que Jesus fizesse uma oração. Todo esse pensamento é muito lógico. No entanto, houve algo tão profundo da parte daquele centurião que causou até um espanto em Jesus. Jesus, ele disse: não precisa o senhor ir, basta o senhor liberar uma palavra de vida. Com certeza o meu criado vai ficar curado. E aquilo, Jesus tomou aquilo de uma maneira muito saudável.
E Jesus tinha tudo para repreender ali, dizer: olha, você está me desobedecendo, eu quero ir, você está dizendo que basta liberar uma palavra. Jesus podia utilizar qualquer um desses argumentos, mas Jesus entendeu de que aquela fé era uma fé diferenciada, era algo que Jesus estava ouvindo de alguém de quem ele nem esperava. Eu quero lhe dizer agora, meu irmão, que Jesus está esperando o exercício da sua fé. Nesse momento difícil, é que nós precisamos utilizar a nossa fé, colocando em exercício tudo aquilo que nós temos aprendido com Jesus, com a própria vida, as experiências da vida. Então, era um tempo difícil para o centurião, mas ele aproveitou aquele tempo para o exercício da sua fé. Talvez esse seja o momento em que Jesus está esperando de nós algo a mais, porque o do dia a dia, do trivial, nós já vimos vivendo. Agora é algo a mais. É aquela expressão que Jesus disse assim: passemos para a outra banda. Embora tivesse entrando água no barco, mas os discípulos tinham que ficar com aquela expressão que ele tinha dito: passemos para o outro lado do barco, o outro lado do mar. Então, se por acaso está tudo muito difícil agora, e está, e ninguém pode negar, mas nós precisamos de dois itens. Primeiro, é tempo do exercício da nossa fé. Segundo, a palavra de Deus nos estimula que passemos para o outro lado do barco, para o outro lado do mar. Então não é hora de parar, é hora de continuar persistindo com a nossa fé. Mas eu lhe falei de 3 itens e lhe falei só do primeiro, que foi a maneira como Jesus recebeu aquela postura de fé do centurião. Quero lhe falar agora da maneira como Jesus vê essa manifestação do centurião, que é exatamente uma leitura do passado e do futuro. Do passado, porque Jesus lembra aqui Abraão, Jesus lembra Isaac, lembra Jacó. Então, Abraão era o pai da fé. O comportamento do centurião fez com que Jesus lembrasse de Abraão. Olha que manifestação bonita. Isso me faz também lhe perguntar: quando Jesus olha para a fé que você tem manifestado durante esses dias de crise, de dificuldade, de lutas, de percalços, de que você tem feito Jesus se lembrar? A postura do centurião fez com que Jesus lembrasse de Abraão, pai da fé. Isso não precisa eu ir lá não, o senhor ir lá não, basta liberar uma palavra. Eu creio que a palavra que será liberada aqui será o suficiente para que o meu criado, o meu escravo, aquele que presta serviço para mim, receba a cura. Então, o comportamento do centurião despertou em Jesus lembrança de quem era o pai da fé. Isso é muito interessante. E a outra, eu falei do passado e do futuro. No futuro, quando Jesus diz assim, que os filhos, ao passo em que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mas os filhos da luz são mais prudentes do que os filhos das trevas. Melhor dizendo, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso significa dizer que Jesus reconheceu de que aquele centurião, que em lugar nenhum diz que ele era um crente, frequentador de igreja, ou fazia parte de alguma sinagoga,
Não há uma expressão evidente, clara aqui nesse aspecto. No entanto, Jesus exaltou aquela postura, mostrando que aquela maneira de se manifestar diante de um quadro funesto, de um quadro grave, de um momento que ele experimentava dor na sua casa, através daquela pessoa que precisava da cura, ele exerceu a fé. Ou seja, não era aquela pessoa que estivesse com um comprometimento religioso grande, mas exerceu a fé. Meus irmãos, será que não é o caso agora de pensarmos ou repensarmos na nossa maneira de reagir diante dos conflitos, das tempestades, das dores, do luto, do coronavírus, das situações que estamos experimentando? Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Na qualidade de cristãos que vivem a fé, que frequenta uma igreja e que está aberto para receber o novo de Deus, então o nosso exercício deve ser de sempre confiar de que a última palavra será do Senhor. E por fim, eu quero compartilhar o terceiro pensamento, que está aqui no versículo de número 12. Mais precisamente o 13, ele diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aqui nós encontramos o segredo da nossa conquista. Se você aspira, busca superação, conquista de algo na sua vida, não necessariamente apenas nesse momento que vivenciamos, mas em qualquer área da sua vida, se você tem aspiração por alguma conquista, o segredo da nossa conquista está na fé, de não desistir, de não se dar por vencido, achar que não tem uma capacidade de superação. Tem sim, meu irmão, tem. Aqui está um grande exemplo disso, um grande exemplo de que é no momento de crise que nós podemos revelar a nossa fé ou ampliá-la. O exercício da fé não é apenas para o momento tranquilo, em que não há nada que traga algum sentimento de comprometimento. Não, é exatamente para o momento que contraria a lógica. A fé contraria a lógica. Qual é a lógica? A lógica é que tudo entre dentro de um princípio de normalidade. Mas se saiu daquela normalidade, nós temos o expediente da fé. Usando o expediente da fé, o Senhor nos fará superar. E dentro desse aspecto aqui do exercício da fé, eu vejo também um coração de sensibilidade muito grande do centurião. Porque não era um filho, não era um parente, era apenas alguém que prestava serviço na sua casa. Mas ainda assim, houve um grande sentimento de sensibilidade por parte do centurião. Isso nos faz crer, aplicando na nossa vida diária, que independentemente de ser um parente nosso, um filho, uma mãe, um pai, alguém da nossa casa, mas que esteja passando por um momento de aflição, como é o momento agora, nós devemos ter um coração que manifeste sensibilidade para assistir os mais necessitados, aqueles, em todas as áreas, não é apenas comida não, comida é uma delas, emprego é outra situação, mas existem pessoas que precisam de apoio psicológico, alguns que precisam de apoio espiritual, porque se abate pensando que servir a Deus não passa por momentos difíceis ou de crise. Então é importante também
que haja esse apoio na alimentação, apoio psicológico, apoio espiritual, apoio no crescimento da fé, em todas as áreas, aquilo que você puder fazer, como fez o centurião, para levar alguém algo de bom ou melhor, deve ser feito. Eu espero um dia aí que não seja muito longo, poder trabalhar esse texto com a igreja ou com qualquer outra oportunidade, aprofundando mais ainda, além daquilo que a gente conseguiu enxergar nesse momento agora, que foi a postura como Jesus viu do centurião, a leitura que ele fez do passado e do futuro, e também o segredo da conquista é o exercício da fé. Que Deus lhe dê um dia muito abençoado, lhe guarde, lhe proteja, lhe traga segurança nessas caminhadas das indas e vindas. Que Deus esteja com você em todas as horas. Um bom dia a todos que está assistindo esse vídeo ou que assistirá no futuro. Deus abençoe a todos.